Boa noite a todos. Eu sou Ariel Muner, CEO do Instituto Droma Humanita. Hoje estou recebendo aqui, a meu próprio convite, um grupo de companheiros, amigos, defensores da causa ambiental. Eles moram no estado de Goiás e tem algumas cidades que são exemplo de conduta ambiental para as outras cidades brasileiras, como, por exemplo, Goiânia. Goiânia tem recebido prêmios e é uma das cidades que tem maior metragem de área verde por habitantes do Brasil, além de outras iniciativas ambientais louváveis. E eu acredito que as outras cidades do estado de Goiás também tenham essa consciência e seus governantes tenham essa disposição de contribuir com o bem de suas próprias vidas, porque quem contribui com o meio ambiente está ajudando primeiramente a si próprio, está contribuindo consigo mesmo primeiro. E, por decorrência, com todos ao seu redor, com todos aqueles que usufruem das condições criadas por aqueles como vocês aqui deste grupo, Guardiões do Verde, que são verdadeiros guardiões mesmo, que honram esta palavra e honram esse objetivo, né, do verde, da natureza, Tevá em hebraico, né, para a natureza. Então, eu gostaria muito de parabenizar vocês e agradecer pela presença hoje nesse convite singelo que fizemos, para apresentar para vocês uma pequena proposta, uma proposta muito simples, de um trabalho ambiental que envolve vários setores não relacionados ao meio ambiente, e fazendo com que o meio ambiente beneficie esses outros setores sociais que, como a falta do trabalho, a falta do incentivo ao trabalho ambiental, causa tanto dano, quando a gente esquece desses outros setores sociais, também os danos causados são enormes. E o meio ambiente pode ser uma válvula que consiga promover o escape dessa pressão social representada por esses segmentos que eu vou citar aqui na, no decorrer da minha fala. Então, eu queria cumprimentar o meu boa noite, obrigado. O Alci está chegando. Queria cumprimentar aqui o meu boa noite e o meu agradecimento ao Oséias, ao capitão, ao comandante Félix, ao comandante Alci, que chegou aqui nesse minutinho, ao CIR e ao sargento Araújo, que eu tenho tratado já há algum tempo pessoalmente com ele. Muito obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho que realizam. Eu queria passar a palavra para o nosso querido aqui, Sargento Araújo, para que ele pudesse cumprimentar os futuros ouvintes dessa nossa conversa e também se apresentar, contando um pouquinho daquilo que realiza, porque realizam muito este grupo Guardiões do Verde. Então, ficaríamos muitas horas aqui ouvindo. Então, comandante Sargento Araújo, gostaria que o senhor principiasse, depois cada um, vou pedir para cada um se apresentar e falar um pouquinho da sua atuação, porque serve de exemplo e motivação para muitas pessoas a vida de vocês. Então, Sargento Araújo, por favor, inicie a fila. Boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar participando dessa reunião de um nível muito bom, né? Para a gente poder realmente expressar o nosso projeto, né? Na verdade, eu tenho já muitos anos que eu estou nessa luta da ONG Guardiões do Verde. Ela nasceu no setor Faisalville, no ano de 1988,
onde nós participamos, né, era uma mata, uma matinha que chamava Mata Macambira. Então, era uma mata muito pequena, e aí a gente realmente fez um movimento que eles estavam querendo fazer uma ocupação dessa mata com a invasão que o próprio poder público estava incentivando, sabe? Que viria lá do Parque Areião, umas famílias, e eles iam colocar nessa mata. E o que é que nós fizemos? Nós fizemos um movimento com a comunidade, e aí organizamos e impedimos a ocupação desse espaço, que realmente eram árvores nativas de cerrado, nativa de nascentes, que tem uma nascente próxima a esse local, então ia afetar muito essas coisas. E nós conseguimos embargar isso aí tudo na justiça e, graças a Deus, conseguimos, de lá para cá, a construção do Parque Macambira, que foi englobado esse local onde ia ser invadido, e foi englobado mais outras... foi 407.534 mil metros quadrados de área verde, foi englobado para a criação do Parque Macambira. Então, nasceu com o Guardiões do Verde, esse Parque Macambira. Hoje nós temos um dos parques mais preservados de Goiânia, que é o Parque Macambira, né? E foi um investimento muito grande que foi feito. Tem calçadas hoje, foi plantado bastante árvore por parte nossa também. Nós plantamos bastante árvore frutífera aqui, e graças a Deus esse parque está bem organizado. São 3 nascentes de água, né? É cerca de 9 alqueires de mata nativa, né? Então, esse local estava sendo muito afetado, tinha muitos caminhões de lixo, entulho, jogado nas nascentes, sabe? Nós conseguimos, através de movimentos aqui dentro com a comunidade e o poder público, conseguimos limpar e realmente preservar esse Parque Macambira. E aí nasceu o Guardiões do Verde, um movimento de protesto que nasceu para realmente vir fazer a diferença em Goiânia. E de lá para cá nós já plantamos milhares de mudas de árvores frutíferas. Todo período chuvoso nós fazemos esse plantio em Goiânia e várias outras cidades também do estado de Goiás, né? Então a gente já é lei de utilidade pública em Goiânia, em Morrinhos, em Caldas Novas, né? E Fazenda Nova também. E aí estamos espalhando aí para todas as cidades aí. Agora vamos tentar votar a lei de utilidade pública na cidade do Abençoado aí, né? Em Santa Rosa de Goiás. E vamos lá arrumar um vereador, e se Deus quiser, nós vamos ser utilidade pública lá, porque já estamos fazendo um movimento lá muito grande. Nessa nascente que vai fazer lá agora, vai ser um movimento muito grande. Então, agora, o Guardiões do Verde é isso. Nasceu com esse movimento, e eu lutando, né, com a ONG. Hoje nós já estamos muita gente aí já, só faltando recurso financeiro, né? Tá faltando recurso financeiro para nós segurar esse negócio aí e ajudar a valorizar as pessoas da nossa ONG Guardiões do Verde. Tá faltando uma viatura também para a gente poder, uma caminhonete, para a gente poder organizar também e ter condições de realmente fazer essa projeção aí de defender o meio ambiente, a fauna e a flora, né? Muito bem, sargento. Vejam só como eu disse que ficaríamos horas, né? Muitas e muitas horas escutando as histórias, né? As histórias de vitória ambiental, vitória que é a recuperação. Toda vez que como aqui foi salvo uma área que seria hoje uma coisa assim degradada, né, sargento? E hoje é um exemplo, né, é um parque exemplo para o Brasil, talvez até para o mundo, né? Então, isso é uma coisa assim que nós não sabemos dar o valor, nós não conseguimos, não é que não sabemos, não conseguimos enxergar o tamanho do valor verdadeiro disso. Mas tem um que enxerga.
E nós confiamos nesse um. Então, agora vamos passar aqui para o nosso outro amigo, comandante. Agora vamos começar os comandantes também, né? O Alci, que é outro amigo que a gente tem conversado bastante. E vamos passar aqui para o Alci contar um pouquinho dele, um pouquinho da história da atividade que ele tem desenvolvido no grupo, para que a gente possa chegar e apresentar essa propostinha que vem de encontro ao que o Sargento Araújo falou, que vai atender estas necessidades de sustentabilidade, mas também vai ampliar o benefício desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, para alcançar mais gente, além do meio ambiente. Comandante Alci, por favor. Boa noite a todos. Desculpa a demora, atraso. Falar sobre ambiental é uma área que bate no coração da gente. A gente falou tudo porque eu vim conhecer a ONG em 2002, onde teve essa grande revolução do Grupo Ecológico Guardiões do Verde. E ele passou essa missão para mim, trabalhar em cima da construção de repor pessoas ali dentro que ama realmente o meio ambiente, que defende o meio ambiente com unhas e dentes, né? E hoje a degradação ambiental está muito grande, está imensa, e eu acredito que cada semente que nós plantar hoje é um futuro amanhã, né, onde nós podemos, as nossas crianças, jovens, possam respirar bastante. Eu tenho certeza que compensa demais você lutar por uma causa. Nem que ela seja pequenininha assim, mas que nós fazemos a nossa parte. Isso é muito importante mesmo. Agora, sobre de lá para cá, eu era vigilante, né, trabalhava no turno, depois estudei, passei para a Polícia Civil, depois me aposentei devido a acidente, mas eu investi dentro do meio ambiente. Depois que eu conheci o Grupo Ecológico Guardiões do Verde, eu jamais saí. Então, de lá para cá, eu venho recrutando muitas pessoas para dentro dessa instituição. E, como o presidente falou, nós somos em Caldas Novas, Morrinhos, em várias cidades, são muitas cidades. Tem Tocantins, Marabá, Pará. Ela é muito grande, ela expande. Ela expande, é uma área. Os Guardiões do Verde são reconhecidos em vários lugares. Isso faz de nós ter um orgulho muito grande. E hoje o que nós estamos mais precisando hoje é daquele apoio, né, do poder público, né? O poder público, infelizmente, não tem nos ajudado a compor esse trabalho, né? Quando nós conhecemos o senhor, quando nós teve aquela primeira videoconferência antes, nós ficamos muito alegres, ficamos muito felizes. Isso já é um começo. Já é um começo de uma grande vitória. Então, eu acredito que de lá para cá, nós vem investindo demais nas construção de projetos. Projetos que venham agradar a todos. Agora mesmo, a gente teve várias reuniões com pessoas muito importantes da área da política, né? Agora nós queremos expandir esse assunto para dentro, em Brasília, para que nós possamos, ali dentro, mostrar os nossos projetos, os nossos valores dos guardiões, para que nós possamos ter uma estabilidade melhor, uma força maior, para que nós possamos defender o meio ambiente com unhas e dentes. Muito bem, comandante, muito bem. Essa história é uma história, assim, que ela é como uma escadinha, né? É como esse cara. Num degrauzinho, cada vez que a gente se encontra, um degrauzinho mais para cima, subimos, né? Muito bem, parabéns, que Deus permita que continue sempre crescendo para o alto, né?
para o Isso. bem. É porque hoje a gente tem esse trabalho, né? Esse trabalho. São pessoas que até falam assim, não, vocês são voluntários. Se nós vestimos a nossa farda, se nós temos um respeito lá fora, as pessoas perguntam, quanto você ganha? Eu falo, nós ganhamos, é uma semente que nós plantamos. Nós ganhamos a força e o amor daquela planta, daquela árvore que nós plantamos. Tanto frutífera, tanto a árvore do cerrado que protege uma nascente. Aquela ali, nós não tem preço. Agora, nós ser voluntário, trabalhar com amor e carinho, em defesa do que a gente mais ama, essa não tem preço. Verdade, Sargento. Verdade. Então, agora nós vamos ouvir o nosso outro comandante presente, que é o comandante Félix. Por favor, comandante Félix, se apresente e conte um pouquinho também da sua história bonita dentro desse grupo. Boa noite, meu nome é João Deus, conhecido como Comandante Félix. Eu entrei na ONG a partir de 2000, de lá para cá, vem participando por acreditar no projeto e acreditar também que nós temos um futuro melhor. É isso. Obrigado das suas palavras. Isso que é importante, né? Nisso daí que com poucas letras, né, compôs essas frases, essa frase curta que o senhor disse, mas essas letras são cheias de esperança, né? Tanto que fez o senhor dedicar a vida, mesmo com poucas palavras, né? Então, tem dedicado a vida a essa causa. E é isso que é a parte mais importante, né? Às vezes a gente não precisa... Às vezes a gente tem o dom da comunicação, né? Para orientar, para contar, para narrar. E outros têm o dom de viver. Os dois são importantes, né? Aquele que tem o dom de ensinar, falar mais, de transmitir, ele também tem que viver, porque se ele viver, a palavra dele tem vida. E aquele que vive mais do que ensina, do que transmite, também é um grande exemplo, como tanto quanto o outro. Então, as duas coisas são importantes. Obrigado. Sua curta frase é inspiradora. Agora vamos aqui ver o nosso... Eu comecei hoje... o Oséias, que eu comecei a conversar hoje, Oséias, eu vou te segurar aqui por último, porque eu comecei com você, né? Nós começamos junto, e você vai fazer a explanaçãozinha final. O Sir Júnior, ou é Sir? Como que pronuncia? Seu microfoninho está fechado. Aí. Inspetor Sir. Muito prazer. Muito prazer. Por favor, Cir, se apresente e conte um pouquinho do motivo que leva você a estar com os Guardiões, fazendo esse trabalho tão bonito. Prazer, me chamo Sir, né? Inspetor Sir. Estou na instituição aí já tem 1 ano e meio e vim para ajudar, né, no que puder aqui na instituição. Muito bem, muito bem. Agora, Oséias, como nós com você, que ficou passando um tempinho aqui comigo, né, até os outros chegarem, queria pedir para você que você fizesse algumas considerações a respeito desta sua participação, dessa sua dedicação a essa vida, né? A vida pela vida. A vida dedicada à vida, né? Que o meio ambiente é a própria vida. Então,
Diga-nos alguma coisa, Oséias, sobre isso. Boa noite para o senhor, boa noite para todos os comandantes. Eu também, meu nome é Oséias Pereira Sobrinho, conhecido por Abençoado, sou comandante aqui da minha cidade de Santa Rosa de Goiás. Nosso presidente aí, Sargento Araújo, comandante Alcir, nos deu essa oportunidade de fazer esse trabalho aqui no nosso município. Eu, desde menino, eu sou muito voltado para a área da natureza. Desde menino eu olho e vejo que a nossa cidade aqui, principalmente, eu vejo toda a região, o Brasil inteiro, eu fico olhando a Amazônia, que nem teve a Copa esses dias aí, eu fico olhando a Amazônia, a gente tem que preservar o meio ambiente. Então eu fui olhar a nossa cidade, um código da nossa cidade, onde 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, que eu era menino, eu pulava de cima da ponte, brincando. Hoje você vai passar lá nesse córrego, o senhor olha o córrego, a água custa bater na canela da gente, entendeu? Então isso me trouxe dentro de mim, criou dentro de mim, do meu coração, um entusiasmo muito grande para a gente cuidar da natureza, para a gente ver e fazer fazer um plantio, para a gente trazer novamente essa energia que é a natureza. Porque se a gente cuidar, se a gente for fazer alguma coisa, com certeza vai produzir. Aí eu pedi uma parceria, eu cheguei no prefeito, conversei com o prefeito, falei, prefeito, nós precisamos fazer esse trabalho assim, assim, assim. O prefeito expôs, eu estou aqui se você interessa, ainda me procurou, você está ganhando o quê? Ele falou, porque eu não posso te dar um emprego aqui na prefeitura. Eu falei, não tem problema, prefeito. Eu não estou interessado em nada de salário. E, mas você ganha da ONG, como diz aí o comandante Alcir. Eu disse, não, eu não ganho da ONG, eu faço é gastar, eu faço é ajudar a ONG crescer, né? Aí ele foi e alegrou, eu vi no semblante dele, até liguei para o comandante Sargento Araújo conversou com ele, ele ficou muito feliz. Fui na Câmara, tive o apoio, conversei com a comunidade nossa de Santa Rosa, todo mundo me apoiou, falou, opa, esse projeto é um projeto excelente. Conversei com o secretário do Meio Ambiente, também disponibilizou também a secretaria, nós temos hoje 7.000 mudas para ser plantada. E eu acredito que nessas águas agora de dezembro até lá para o mês de maio, nós vamos plantar essas 7.000 mudas, e se tiver mais, nós plantaremos mais. Porque eu quero ver o nosso córrego aqui, que não tinha água, que tinha muita água, hoje tem pouca, voltar a ter a quantidade de água que tinha. E não só esse, porque nós temos aqui hoje, em média, aqui na nossa cidade, 8 nascentes que precisam ser cuidadas. E nós vamos entrar de unhas e dentes para fazer um grande trabalho. Então, nós precisamos de apoio. Nós precisamos de alguém que invista na nossa ONG Guardiões do Verde. Necessitamos do apoio de Brasília, do governo federal, para que olhe para a nossa ONG, como diz o comandante Alcir, que é a ONG Guardiões do Verde, né? É uma ONG sem fins lucrativos. É uma ONG que todo mundo planta uma sementinha. Tem um que fala assim, eu tenho semente de caju aqui. Então beleza, vou levar a semente de caju para vocês plantar. Outro falou, eu tenho aqui umas mudas aqui de manga atrás também. Nós temos árvore também de nascente. Nós pegamos de todos. Todo mundo faz o melhor para nós cuidarmos da natureza. Então eu fico muito feliz e fico muito alegre quando eu falo em cuidar do meio ambiente. Isso me traz uma alegria dentro do coração muito grande, porque se o Brasil inteiro soubesse o que é cuidar da natureza, todo mundo fazia um pouquinho. Se todo mundo do Brasil inteiro, hoje que nós estamos em 200 e tantos milhões de pessoas, plantasse única árvore, isso eu coloquei na minha cabeça. Esse dia eu estava deitado em casa, veio na minha cabeça, nós somos 215, parece 210, 215 milhões de brasileiros. Eu pensei, meu Deus, se todo mundo pegar uma muda de árvore, ou plantar no quintal, ou plantar numa nascente,
nós reflorestaremos o Brasil inteiro. Não precisa da ONG estar aqui lutando com unhas e dentes aqui, fazendo esse trabalho como formiguinha, né? Um trabalho formiguinha, mas está tendo fruto, está tendo fruto. Se todo mundo plantasse uma árvore, podia ter certeza que nós ia ter o Brasil ia ser muito maior, com certeza, em floresta e tudo mais. Essas são as minhas palavras, eu só tenho que agradecer ao Senhor, pelo Senhor nos dar essa oportunidade da gente estar falando com o senhor, juntamente aí, com quem for ouvir esse vídeo, né? O que nós precisamos é disso, de respaldo para a nossa ONG. Está aí o nosso Sargento Araújo, o presidente, que é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que eu vejo um trabalho dele, que eu me vejo muito grande. O comandante Alcir é uma pessoa que a gente liga para ele, vamos fazer. Vamos correr atrás, nós estamos juntos. O inspetor Cir é outro guerreiro que a gente fala com ele, ele fala, não, nós estamos juntos aí, talvez fala pouco, mas eu vou falar. A disposição dele é muito grande. E também o nosso comandante Félix, ele fala pouquinho, mas hoje que nós já programou muitas coisas para nós plantar dia 9. Dia 9 de dezembro, temos um grande plantio em Santa Rosa de Goiás. A cidade é pequena, é 3 mil habitantes. É 3 mil habitantes, mas nós vamos fazer um grande plantio. Nós vamos plantar juntamente com a prefeitura, a Câmara, o colégio municipal, o colégio estadual, a comunidade. Nós vamos fazer um excelente plantio e eu só tenho que agradecer aos meus comandantes pelo apoio que os senhores têm me dado. Muito obrigado, essas são as minhas palavras. Eu alonguei muito as minhas palavras. Não, você falou o justo. Muito bom, são inspiradoras as suas palavras, como a de todos, né? Então, agora eu vou, assim, direto para o assunto, depois que vocês falaram um pouquinho, fizeram um breve anúncio, né, de poucas coisas das muitas que o grupo faz. Mas essas poucas coisas que vocês contaram, das muitas, porque não teríamos tempo, vamos contar das outras em outras oportunidades, mas essas poucas coisas elas tocam o coração e a responsabilidade. Oi? Alguém está falando? Bom, então eu vou... Aqui, pronto. Então, o que nós precisamos fazer agora? Eu vou apresentar para vocês rapidamente, depois nós vamos encerrar essa nossa conversa, né, de hoje. Depois voltaremos o mais breve possível a estarmos juntos de novo, talvez com uma decisão de vocês. Então, eu vou apresentar aqui uma proposta de trabalho conjunto às duas instituições, Guardiões do Verde e Instituto Droma Romani, desenvolvendo um projeto inclusivo com o meio ambiente, o que vai diferenciar do que vocês já fazem é essa parte inclusiva, onde nós vamos abrir uma porta para, através do meio ambiente, através da recuperação do meio ambiente, nós tirarmos certas pessoas que estão, assim, também numa situação, vamos dizer, de degradação da sua condição social, como o meio ambiente. Nós, humanos, seres humanos, degradamos o meio ambiente e nós precisamos reparar isso. Mas também nós, humanos, nos degradamos, às vezes, quando a gente perde a esperança, quando a gente perde o apoio, perde o sentido da vida. Por isso que é tão importante acreditar numa força maior, num poder maior, porque só isso que dá uma esperança, além da dor, das maiores dores. Então, a pessoa tem sempre esperança, porque ela acredita em algo além daquilo que a gente vê.
Então, e tem gente que não tem isso. E por causa de não ter isso, às vezes vai e se autodegrada e entra em condições de vida que ruins para ela e para o entorno social dela, para a família, para a comunidade em volta, para a sociedade de uma maneira geral. E o meio ambiente é um espaço onde existem atividades que vocês conhecem bem e fazem ela e as fazem voluntariamente. Existem atividades que ocupam as pessoas e elas são de simples execução. Quer dizer que a pessoa não precisa ter uma expertise muito acentuada, não precisa ter uma formação para ela plantar, aprender a cavar uma cova, adubar antes, ajustar a mudinha da maneira correta, protegê-la, às vezes até fazer uma poda artesanal numa árvore, né, para que ela não sofra com essas podas radicais que tanta gente faz ainda, infelizmente, né? Nas cidades tem gente ainda que isso é um crime. Poda ou desgalha, né? Que lá não pode nem chamar poda, que lá tem desgalhamento da árvore, né? Corta tudo, você não vê uma folha. Até a árvore se recuperar ali, vai um tempo, depois a pessoa vai lá e corta tudo de novo. Como se isso daí fosse uma poda necessária. Então, existem muitos comportamentos complexos nessa área, mas plantar, auxiliar nesse trabalho que vocês fazem voluntariamente, até crianças têm ajudado. Até crianças têm participado. E, às vezes, elas não cavam com a cavadeira os buracos para se colocar as mudas, porque, às vezes, elas não têm nem força para isso. Mas elas, mesmo sendo crianças, elas conseguem participar. E vocês acham que adolescentes ou adultos não conseguiriam, se até crianças conseguem? Então, através dessa atividade, da recuperação do meio ambiente, em todas as suas fases, né? Na criação das mudas, no controle de elementos, né, que afetam as mudas, pequenas praguinhas, essas coisas, que também tem técnicas para isso, né? No manuseio da água, que faz a manutenção da vida dessas plantas dentro do viveiro, né? Isso daí compõe os conhecimentos de um viveirista, e é uma profissão reconhecida pelo Código Brasileiro de Ocupações, o viveirista. É um trabalhador, uma profissão que tem muito valor, é reconhecida. E também, junto com esta profissão, nesta área, pode-se aprender a questão da jardinagem, que é o cuidado já com a planta, já no local, né, definitivo dela, que pode ser tanto plantas pequenas quanto grandes. Então, aprender as técnicas de jardinagem, os cuidados com a saúde da planta, a recuperação de uma planta, acompanhar e orientar o desenvolvimento dessa planta para os objetivos. Então, são coisas simples de se aprender. E não precisa muito recurso para que a pessoa consiga absorver estes conhecimentos. Então, nessa questão dessa simplicidade toda, e além de tudo isso, dessa simplicidade, a gente tem a questão do local que é feito, né? É tudo ao ar livre. Normalmente ao ar livre, os viveiros são ao ar livre, protegidos por aquelas telinhas sombrite ou outros tipos de tela, mas é sempre num ambiente arejado, num ambiente, muitas vezes, de campo, né? Então, o ambiente também favorece
Então, é o ambiente ideal para nós incluirmos um segmento social que chegou numa ponta de degradação imensa, que são as pessoas em situação de rua. As pessoas também egressas de clínicas de recuperação de toxicômanos, as pessoas egressas do sistema penitenciário, que não encontram emprego e, às vezes, voltam por crime porque não encontram a oportunidade. Porque, dependendo do caso para o qual, o caso pelo qual, aliás, pelo qual foram parar no sistema penitenciário, quando fora dele, a pessoa tem uma certa limitação de confiança por parte das outras pessoas. Então, há toda uma dificuldade. Então, é mais fácil nós encaixarmos essas pessoas até que elas encontrem e elas demonstrem a sua boa vontade de continuar a recuperação, a reinserção social, quando nós temos esses ambientes abertos, onde não há uma restrição geográfica muito acentuada, como uma indústria, dentro dos salões de uma indústria, de um comércio, ou de qualquer outro tipo de manifestação econômica da nossa sociedade. Então, é um ambiente muito favorável, inclusive também para pessoas com autismo, né? com esse espectro autista. É muito favorável, porque existem atividades que o autista acaba se envolvendo, e como às vezes ele é assim, ele tem um comportamento que parece para nós leigos, né, alheio, às vezes com animais, com plantas, eles interagem com maior intensidade. Então, favorece muito também. Os deficientes físicos, os portadores, pessoas com deficiência, elas também são favorecidas por este ambiente. Você imagina a pessoa naquela cadeirinha de rodas, ou que usa muletas de forma definitiva, ou que tenha qualquer outro tipo, até a deficiência visual, auditiva. Você imagina ela mexendo ali, plantando sementinhas, ela regando, ela vendo aquela vida florescer, aquela vida que ela colocou ali dentro daquela terrinha, né? Dentro daquele saquinho de terra, e ela vê a vida florescendo. Então, isso representa para ela coisas que nós não conseguimos imaginar. Se para vocês que têm a vida, são pessoas assim com todo o potencial fisiológico, físico e psicológico, vocês têm todo o potencial, estão no máximo das suas capacidades, então vocês se emocionam da forma que vocês disseram agora há pouco. Imagina esses que são extremamente limitados, quanto que poderiam mais serem favorecidos por lidarem com estes processos. Então, essa nossa proposta que estamos agora apresentando para vocês, e gostaria que o sargento e os comandantes analisassem essa possibilidade de desenvolvermos algumas atividades que podem ser, e nós temos o caminho para serem, podem ser apoiadas por vários tipos de órgãos públicos, não por favores, não por motivo de favores, mas sim por causa de legislação. A legislação existe, mas precisa haver, a par da questão ambiental, precisa estar, embora a questão ambiental sempre vai ser social, né? Porque não existe vida plena sem meio ambiente equilibrado.
ou a água vai ter problema, ou o ar vai ter problema, ou a temperatura vai causar problema, ou enchentes vão destruir coisas, ou incêndios vão também devorar outras coisas. Então, o meio ambiente sempre sustenta a vida e a sociedade que a vida forma. Então, de toda forma, de toda maneira, o trabalho com o meio ambiente sempre é social. Mas quando a gente fala de apoio público para ações ambientais, então, se nós, visando a sustentabilidade destas ações, nós precisamos e precisamos porque é dever, podemos porque cabe, precisamos e devemos incluir trazer junto com a gente aqueles que, no desenvolvimento da ação ambiental, eles também vão, como as próprias sementinhas, eles vão germinar de novo, eles vão brotar novamente para a vida. Então, se vocês aceitarem incluir em algumas das atividades, não em todas, mas algumas específicas. Não é incluir em todas, porque nessas específicas precisa ser trabalhado todo um processo complexo com esses setores, que vão envolver vários órgãos públicos juntos, além de nós. Porque existe uma rede socioassistencial que tem toda a estrutura que nós precisamos para que funcione esse trabalho. E essa mesma rede é aquela que vai trazer a possibilidade da sustentabilidade econômica desta ação inclusiva através do meio ambiente, essa mesma rede que vai trazer, através da conversão de termos de ajuste de conduta relativos à conversão de taxas, relativos a multas ambientais, na compra de mudas, na compra de mudinhas, que estas pessoas vão ajudar a fazer em alguns locais específicos. Não em todos, porque precisa ter uma estrutura que temos que montar. Mas onde montarmos essa estrutura, que vai contar muito com a rede pública já existente, então, nestes locais, que serão indicados em virtude da demanda social existente nestes locais, quer dizer, onde há necessidade. Então, aí pode ser desenvolvida esta atividade com esse processo inclusivo, visando a manutenção do mesmo processo, o que vai gerar, por sua vez, a manutenção de toda a ramificação dessa ação ambiental, inclusive aquelas que vocês já estão fazendo em outros lugares, de outras formas, de maneira voluntária. Então, nós faríamos vamos chamar assim, criaríamos vocês estão fazendo um empreendimento social, nós criaríamos um empreendedorismo social na área ambiental. Então, é só a mudança um pouquinho de uma forma de abordagem daquilo mesmo que já se faz. Porque já se faz. Só que não nessa escala e não incluindo estes outros segmentos. Então, nós temos a condição de fazer a inclusão desse segmento
nesse processo que vocês já fazem. E isso, a inclusão desse segmento, que é através do relacionamento do público-alvo, com os órgãos que são responsáveis por atendê-los, a inclusão deste segmento é que vai permitir o apoio destes outros órgãos que vão poder colaborar nesse formato que eu acabei de dizer, que um seria o Instituto Chico Mendes, ou o Ministério Público também tem essa capacidade de transformar multas ambientais em compras de mudas, em percentuais, né, das multas, em compra de mudas. Mas é todo um processo envolvendo essa, vamos chamar de uma rede temática relativa ao meio ambiente, onde são vários atores públicos. Mas quando a gente apresenta aquilo que atende de maneira mais geral aquilo que esses atores públicos precisam, não tem por que não acreditarmos que eles não cooperariam. Muito pelo contrário, temos a certeza da cooperação. Porque estaremos desenvolvendo aqui justamente aquilo que eles necessitam para fazer isso. E nós não estaríamos mudando nada do que fazemos, nem nós promovendo a inclusão destes tipos de segmento e nem vocês desenvolvendo os plantios que vocês já fazem, já desde tantos anos. Então, agora, eu quero ouvir de vocês, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, se eu fui claro, e se vocês poderiam pensar sobre o assunto, para nós podermos, em outra oportunidade, vermos a viabilidade de fazermos um compromisso, uma parceria oficial com documentos de responsabilidade, tanto nossa quanto de vocês, para que nós possamos juntos tratar com os órgãos públicos com trabalhos consistentes, como o que vocês fazem na área ambiental e que nós fazemos na área de serviço social. Estou à disposição para qualquer pergunta. Falado a área da pessoa com deficiência é uma área muito importante. Da pessoa com síndrome de Down, muito importante. Falar sobre o idoso, né? Então, são áreas da deficiência física, pessoas com surda, pessoa muda, pessoas que não... A gente trabalha aquele sentido. É um projeto maravilhoso. É um projeto que ele tem que ser mostrado. O Cláudio Silveira, ele tem que trabalhar junto. Ele tem que apresentar esse projeto junto. Que é muito riquíssimo. Aqui, em Trindade, tem a São Contolengo. Tem a instituição São Contolengo. A gente vai lá, pode fazer um trabalho. Lá são pessoas com deficiências mentais, deficiências corporais, tem deficiência visuais. Então, tem pessoas com síndrome de Down, tem a pessoa idosa. Por que nós não fazemos um trabalho junto? Por que entender a área melhor? Isso é muito importante. Eu assino embaixo o seu projeto. Obrigado. Obrigado, comandante Alcir. E eu lembro, o seu comandante lembrou bem, né? Existem as instituições que acolhem essas pessoas. Mas vejam, elas acolhem no formato delas. E nós estaríamos levando uma nova oportunidade, uma nova porta, né, comandante? Uma coisa que eles não exploraram ainda.
mas através do nosso trabalho em conjunto, eles terão a oportunidade. Agora, vocês, comandante, como que o senhor acha que deve ser o sentimento de alegria e felicidade de uma mãe ou de um pai cujo filhinho, já às vezes até adulto, com síndrome de Down, que nunca trabalhou, nunca teve uma participação onde ele pudesse receber por aquilo que ele fez, se ele participasse conosco e ele se sentisse valorizado ao ponto de que aquilo que ele faz, da forma que ele consegue, orientada pelo projeto, ser merecedora dele ter assim a recompensa por aquilo. Como que o senhor acha que uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um irmão, vendo uma situação dessa, que às vezes a pessoa está 40, 50 anos sem interagir, como que seria, comandante? Eu já conheci mães e presenciei junto a eles, e conversei com a mãe, já conversei com o pai, falou, o meu filho, ele tem 22 anos de idade. Eu nunca aceitei meu filho sentar em uma calçada na rua para ver a pôr do sol. Geralmente ele senta na cadeira lá no fundo para ver o sol nascer e ver o sol indo embora. Aquele pôr do sol, aquela coisa mais linda. Mas o que ele faz? A mãe diz, o que ele faz? Ele desenha. Ele desenha o sol. Ele desenha a chuva e desenha o pai e a mãe. Aquilo ali solta uma imaginação na mente daquela criança que lhe faz o pai chorar. Aí, quando o pai chora, a mãe chora, aí ela vem e fala, você pode me ajudar? Você pode levar o meu filho para a sociedade, mostrar ao meu filho que é a maravilha de uma árvore, de uma sociedade, ver a sociedade lá fora, ensinar ele, pegar na mãozinha dele. Tem pessoas que nunca pegaram na mão dele porque ele foca a mão para trás. Por quê? Porque ele tem medo. Essa criança, ela tem medo porque ficou 22 anos sem pôr o pé na calçada de casa. Então, quando a gente imagina esse fluxo, essa paixão dessa mãe, e o sonho dela é pegar aquela criança e levar para um lugar onde tem pessoas de alta responsabilidade, isso não tem preço. Agora, verdade, comandante, verdade. Agora, sargento, nosso presidente, o que o senhor acha desta possibilidade de fazermos, de uma maneira oficial, um trabalho nesse sentido, juntando as duas expertises das duas instituições, o trabalho social, que é a especialidade maior nossa, embora atuemos na área ambiental também, mas mais fortemente na área social, de serviço social, aliás. Vocês atuam na área social através do meio ambiente. O que o senhor acha de fazer o senhor acha dessa proposta que eu apresentei aqui? Eu estou de acordo, sim, em fazermos, sim. Então, é importante a gente ter essa, né? Já que vocês têm muita experiência também em tudo, e nós precisamos de realmente fazer um tipo de posicionamento. É isso aí mesmo, estou de acordo. Obrigado, sargento. Obrigado. Eu fiz esse convite a vocês, esperando que nós iríamos tratar daqui uns dias, né,
a respeito daquilo que eu apresentei, mas já estamos tratando aqui agora, né? Talvez daqui uns dias eu só já apresente a minuta da nossa parceria. Agora eu Justamente. posso... Oi, comandante. Não, justamente, é o que o senhor falou, para apresentar a minuta, né? Porque aí a gente organiza. Né? Muito bem. Comandante Félix e depois o comandante Oséias, para fechar com chave de ouro, né, Oséias? Eu acho também, eu concordo. Eu acho que deveria ser mesmo, porque eles merecem também ter a liberdade e o conhecimento também, né? Porque tem muitos que às vezes se pensa que síndrome de Down, por exemplo, e o autismo, são pessoas extremamente inteligentes. Eles merecem estar no convívio da sociedade, né? Eu concordo, sim. No convívio e com o desenvolvimento, né? Dentro desse convívio, né? Que é a parte mais importante, né, comandante Félix? É a pessoa crescer, né? A gente não só acolher bem, porque às vezes, né, é tão bom quando as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma limitação, são bem acolhidas, bem recebidas. Mas só isso não basta, né? Precisa ter, assim, uma interação maior, precisa ter um aproveitamento maior, precisa ter uma oportunidade maior, para que não seja só como a gente vê aqui em São Paulo, aqui no interior onde eu estou, em São José do Rio Preto, nós temos muitas instituições que fazem distribuição de alimentos. E eu, que já estou com 60 anos, então eu ia, às vezes, nessas instituições com uma caixinha de sapato cheia de remédio para fazer curativos, né? Formava fila de 200 pessoas. Então tinha gente que tinha machucados nos pés quando eu era mocinho, então muita gente andava só de chinelo ou descalço. Então eu fazia curativos, ia de pessoa por pessoa na fila, ajoelhava no chão e fazia curativo neles. Aí, depois de muitos anos, você vê aquela pessoa naquela fila. Elas não cresceram, elas continuaram do mesmo jeito. O que você viu elas há 40 anos, elas estão há 40 anos dependendo daquela cesta básica, daquele alimento. Virou um costume. E alguns até desses, então tinha 4, 5 instituições que faziam isso, então eles iam primeiro em uma, depois ia na outra. E se você fosse também visitar uma e outra, ajudar uma e outra, você encontrava as mesmas pessoas falando, mas você não estava ali, agora você está aqui. Então, aí depois essas pessoas acostumaram somente a receber. Elas precisariam acostumar a produzir, porque elas são capazes, e elas produzindo, a vida delas transforma. Estresse. Então, nós temos que motivar essas pessoas a... Se nós colocar elas numa chácara, falar, eles vão plantar aqui, que é para vocês escolherem. Eles não plantam, porque já acomodaram. 40 anos acomodados. Por que eles vão correr para lá? Por que eles vão pegar o sol e chuva? Não vai. Quem é culpado com isso aí? E, às vezes, a gente, com boa intenção, né? A gente acaba prejudicando. Tinha que dar o alimento, mas ensinar também, né? Não só dar o alimento. E eles ensinam, eles passam o que eles estão vivendo durante 40 anos para os filhos, que vão seguir o mesmo caminho deles. Vai virar uma rotina. Agora, eu já estudei várias instituições que trabalham só ali dentro, dando um abrigo a um mendigo, uma pessoa que chega para dormir, que é aquele andarino. Aqui em Goiânia tem. Abriga só aquele andarino que vem, dorme aquele dia, ele dá uma roupa, dá uma coberta, ele come, pega,
e vai embora. O outro vem e fala, não, eu quero ficar 2 dias ajudando. Eu posso ajudar? Pode. Fica à vontade, dá um banho, trata ele todinho, ele ajuda em toda a área ali que precisa, vai ajudar quem precisa realmente. Quer dizer, não é um incômodo, é um valor que eles estão ensinando ali dentro, junto com as psicólogas, área social, né? Então, é um trabalho muito bonito. Eu só não concordo com as mesmas situações que o senhor acabou de falar, essa parte aí. Agora, essa outra, de você sair, levar uma mudinha de planta para aquela pessoa que precisa, levar um pacote de arroz e ver como é que está a situação da saúde daquela família. Às vezes, eles saem da rua, ninguém dá nada para eles, mas tudo que eles querem é rezar e pedir para Deus, porque eles sabem que lá em casa tem um idoso que está precisando de remédio e de comida. Então, assim que a gente conversa, eu concordo plenamente com esse projeto, que é um projeto que vai abraçar, né, a área ambiental, né, e nós vamos aprender, com certeza, com todo esse projeto. Vocês também vão aprender com o projeto dos Guardiões do Verde, vão conhecer milhares de Guardiões do Verde, tudo fardado, igual o Félix está aí, e vão trabalhar todo mundo junto nessa área que é uma área que eu também sou apaixonado também, na verdade. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Fique com Deus. Muito bem, sargento. Permita a Deus que em breve estejamos caminhando nesse plantio. Oséias, agora você conclua a nossa reunião. E depois o sargento Araújo está com uma nova data, dentro do entender de todos, uma nova data para que eu já apresente a minuta da parceria. Parabéns ao senhor pela palestra que o senhor nos trouxe, uma palestra muito rica, maravilhosa, viu? Nos trouxe muito conhecimento para a nossa ONG Guardiões do Verde, né? E quando o senhor falava aí dessas pessoas que precisam do apoio, o doente, seja ela com problema de saúde, né? Seja ela também na área também, quando a pessoa está precisando do mantimento, né? Eu fico pensando, eu penso por mim mesmo, porque esse olho esquerdo meu aqui, eu não enxergo nadinha dele. Esse olho aqui. Então eu penso por mim mesmo. Quando o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui, ó. Eu só enxergo um pouco do direito. Não é tanto, mas uns 50%, 60% do direito. E eu ajudo muitas pessoas quando preciso. Por quê? Porque o meu coração conta. Eu já passei momentos muito difíceis na vida. Momento do meu pai chegar em mim e falar, meu filho, não tem nada para comer hoje. E eu falar para meu pai, pai, é o seguinte, nós vamos comer o que tem. Naquela época tinha muita abóbora, a gente comia abóbora, né? Meu pai fazia aquele molho de abóbora, a gente comia aquele molho de abóbora. Meu pai fazia lá, talvez pegava no açougue aqueles ossos, até que eu estava comentando com o comandante hoje. Meu pai pegava aqueles ossos e rachava a perna da vaca, aquele osso da perna da vaca, e tirava aquele tutano, que ele ganhava o osso, ele tirava aquele tutano e fazia um pirão para nós comer. E para matar a nossa fome. Então, hoje eu faço parte dos vicentinos aqui na minha cidade. Os vicentinos aqui são uma comunidade que hospeda, tem os quartos, que hospeda as pessoas, dá um local para eles morar, e ainda a gente consegue a gente faz festas aqui, consegue muito mantimento para fornecer para quem mora lá e também para a comunidade, própria comunidade, entendeu? Esse trabalho que nós fizemos aqui é um trabalho muito grande, envolve a comunidade, os vicentinos, e nós cuidamos das pessoas que precisam de apoio, precisam de ajuda. Então, isso aí é fundamental. Esse trabalho que nós precisamos fazer, cuidar das pessoas.
Isso aí é o que a palavra de Deus nos mostra. Tem gente que você chega na pessoa, a pessoa fala assim, ó, Deus vai te abençoar, pode ir em paz que Deus vai te abençoar. A Bíblia não conta isso pra gente, não. A Bíblia conta diferente. Não despeça o seu irmão quando ele está precisando. Não despeça ele com as mãos vazias. Quando chega alguém para pedir para a gente comer, quando está pedindo o vício do álcool ou do cigarro, tudo bem, você fala, não, fulano, isso eu não vou te dar. Mas quando a pessoa está pedindo um alimento para alimentar, é porque ele está precisando de comer alguma coisa. Então, nossa ONG Guardiões do Verde, com a presença aí do nosso presidente, Sargento Araújo, comandante-geral, comandante Alcir, nosso grande comandante Félix, e eu peço encarecidamente, nós temos que olhar para o social. O social é muito importante. Plantar árvore é importante? É, porque nós respiramos a árvore, nós respiramos o oxigênio da árvore, mas o social nós precisamos cuidar das pessoas que necessitam de um prato de comida, uma pessoa que está doente. Quantas vezes eu dei banho em pessoas que não davam conta de tomar banho? Alguém falava assim, o fulano não está dando conta de tomar banho, ele está até com mau cheiro. E eu dispunha, falava, não, eu vou lá dar um banho nele. Ia uma vez, ia duas, ia três, e assim ia várias vezes dar um banho na pessoa, quando a pessoa precisava. Então, o que a gente pode fazer é isso aí, é cuidar das pessoas que necessitam. Não é nós fechar, falar, eu vou fechar minha mão, eu vou fazer de conta que não é comigo, não é eu que estou passando isso não está acontecendo comigo. Quando acontece com a gente sente. Quando o próximo está passando, é a mesma coisa da morte. Quando a gente passa pela morte na família, quando a gente perde um pai, que não perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi 2 irmãos. Antes, talvez a gente falava assim, não, eu estou com a família bem aqui, está todo mundo em paz, está todo mundo bem, né? A gente pensa assim, não, a doença e a morte não vai chegar para a gente. E quando a doença está lá no vizinho, ou a morte está lá no vizinho, muitas das vezes nós não vai lá consolar o coração daquela pessoa também que precisa de um consolo. Daqui a vez aquela pessoa está desempregada, que não tem condição de uma ajuda, a gente não vai lá levar uma cesta e dar para essa pessoa. Ou então talvez levar um remédio. Hoje em dia tem um velho ditado, que é melhor a mão que dá o remédio do que o remédio. Por que é melhor a mão que dá o remédio do que o remédio? Talvez a pessoa tenha um remédio lá dentro da casa dele lá, mas ele não dá conta de tomar o remédio. Isso eu já vi muitas vezes isso acontecer. Eu chegava lá, a pessoa falava para mim assim, olha, eu me emociono, eu fico emocionado com isso. Me traga uma emoção muito grande. Eu chegava lá, a pessoa falava para mim, olha, o remédio está aí, mas eu não sei que hora que eu tenho que tomar esse remédio e que remédio que eu tenho que tomar. E eu falava para aquela pessoa, olha, se você não importar, eu vou vir cá te dar o remédio para você. Eu vou te entregar o remédio, eu vou te dar o remédio para você. Então, talvez é melhor a mão que dá o remédio do que o próprio remédio. Talvez um chá que você faça com a pessoa. Você vai lá no fundo do seu quintal. Meu pai fazia muito chá de fedegoso para nós. Meu pai não tinha condição de comprar remédio. Meu pai falava, meu filho, dava aquela tosse em nós, aquela gripe forte. Meu pai ia lá no fundo do quintal, ou saía nas beiras de estrada, caçando o fedegoso. Não sei se muitos aí conhecem. É uma raiz muito amarga. Meu pai pegava aquela raiz amarga, massava ela bem massava e cozinhava aquela raiz e falava, meu filho, pode beber com fé. Bebe com fé que vocês vai ser curado dessa enfermidade. E nós bebia com fé, no outro dia nós estava curado. Talvez nós estava queimando de febre, mas nós melhorava. É a simplicidade da situação que muda a vida da gente.
Não é a pessoa ser rico, não é a pessoa ser ganancioso, não é a pessoa achar que ele é sadio e que ele é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós precisamos estender a mão para a sociedade e cuidar da sociedade. Esses é minha palavra, é o meu voto. Eu estou muito emocionado de falar isso aqui, porque tocou fundamento no meu coração. Eu recordei, eu fui lá no meu passado, eu fui lá no meu pai, lá no meu passado, lembrar aquilo que ele me ensinou, que foi cuidar do próximo, cuidar daquele que está ao meu lado, seja ele um rico ou seja ele um pobre, seja ele uma pessoa analfabeto ou seja um doutor. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos, que nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade, e essa sociedade tem que aprender a viver e tem que aprender a compartilhar. A palavra é essa, compartilhar. Tem muita gente que não sabe compartilhar o que tem. Tem muita gente que abre a geladeira dele e olha lá dentro da geladeira dele, está cheia, está lotada de carne, olha a despensa, está cheia de mantimento, mas a pessoa não tem coragem de tirar nada para dar para o seu próximo. Não tem coragem de ajudar. Talvez ele tenha remédio sobrando dentro da casa dele. Ele não tem coragem de pegar uma dipirona e levar para uma pessoa que precisa de uma dipirona. Então eu não vou alongar a minha conversa, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe. Obrigado, senhor. Eu me emocionei muito. Obrigado, vocês desculpa aí, tá? Deus abençoe. Como eu disse aquela hora, o comandante Oséias, que é um nome Oshé em hebraico, nos lembra de Deus e do Espírito de Deus em nós, né? Então, para encerrar, primeiro eu vou perguntar para o nosso presidente, Sargento Araújo, posso preparar a minuta da parceria, Sargento? Positivo. Pode preparar sim, porque tá todo mundo em comum acordo. Ok. Então, no próximo dia que nós nos encontrarmos aqui, eu vou apresentar ver se há alguma alteração. Então, lembrando do que o Oshé disse agora, então, nós falamos todos a seguinte frase: Ribon kol ha'olamim lo'al sidikotenu anachnu mapilim tachanunenu lefanecha ki al rahamecha rabim mahanu mechayenu magsidikenu makochenu magevuratenu manomach lefanecha Hashem Elohenu velohei avotenu. Então, traduzindo de uma maneira simples, amo de todo o universo, de todos os mundos, né? Não é por causa do nosso merecimento que apresentamos diante de ti as nossas súplicas, mas sim pela abundância da sua misericórdia. Quem sou eu, Manu, Merraeno, o que é a minha vida? Matsidikeno, o que é a minha justiça? Makorreno, o que é a minha força? Magevurateno, o que é o meu poder? Manomar, que eu posso dizer? Lefanecha, Manomar lefanecha, Hashem Elohenu velohei avotenu. Eu posso dizer diante de ti, meu Deus e Deus de meus pais, de meus ancestrais, que eu posso dizer de mim mesmo? Então, como disse o Oshé, nada somos sem ele. E por causa dele que nós estamos aqui. E só pelo sustento dele que nós estamos aqui. Então, vamos nos esforçar para merecer com que ele nos sustente, para servir a ele próprio. Porque, às vezes, por nossa força, nós não conseguimos nem fazer isso.
Mas, se Ele nos sustentar, Ele pode nos conduzir até onde Ele deseja. Então, eu peço a vocês que, em breve, estejamos juntos novamente, já com a minuta, para que nós possamos continuar, né? Porque isso não é iniciar. Continuar nesse trabalho, acrescentando, agregando mais possibilidades para os outros. Então, que fiquem com Deus. Obrigado pela... Amém. Fique com Muito Deus. obrigado, senhor, também. Felicidade para o senhor. Boa noite. Muita paz. Vitória. Boa noite, Obrigado, senhor. boa noite. Boa noite. Adeus. Amém.